Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal do CEFOR, a Escola de Governo da Câmara dos Deputados. Hoje nós iniciamos a jornada de debates em processo legislativo e o primeiro tema a ser abordado será a tramitação de medidas provisórias durante as votações remotas. E para você que está aí nos escutando, já coloca no chat, me diz se você é daqui de Brasília, se você é servidor da Câmara, para a gente poder conversar e fazer dessa live uma troca de experiências. Estou recebendo aqui a Gabriele Fernandes, que é advogada, especialista em processo legislativo e atualmente trabalha como assessora de plenário da Câmara dos Deputados. Já atuou como assessora técnica e com análise de medidas provisórias. E ela é instrutora de cursos na área de processo legislativo e regimento interno. Seja bem-vinda, Gabi. Vai ser Gabi. Boa tarde a todos. Estou muito feliz com esse convite do CEFOR e acho que a gente vai ter uma super live aqui, bem legal para debater as MPs, que são minhas queridinhas aqui do processo legislativo. Mas parece que tem queridinha no chat também, hein, Gabi? Que já tem fã ali, a Gabi top. Muito bom, muito bom. E aqui também nós estamos recebendo o Carlos Ramalho. Ele é assessor legislativo, bacharel em Ciências Econômicas e Relações Internacionais. E também atua como assessor de plenário. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Lia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do CEFOR, em nome da Gabriela, da Vivi, da Tatiana, e também do Rodrigo, que está fazendo o trabalho aí de suporte para a gente. E é uma honra poder participar. E fico aí à disposição, espero que a nossa experiência possa servir para agregar um pouquinho mais para os colegas e para todo mundo que está assistindo. E nós temos aqui a Ellen e a Núbia, que também tem a nossa gratidão, que são nossas intérpretes de Libra aqui. Sejam bem-vindas e muita gratidão pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Bom, esse tema medidas provisórias, ele foi escolhido porque ele é muito rotineiro no plenário da Câmara e ele teve algumas alterações na prática, né? Não tanto no regimento especificamente, mas teve resoluções que alteraram as suas tramitações. Então, para quem ficou fora da prática esse ano, para aqueles assessores que tiveram mais oportunidade de trabalhar nas comissões no ano de 2020, não tiveram essa oportunidade de perceber quais foram as alterações que realmente têm sido incluídas em plenário e que, com certeza, agora, inclusive com essa mudança do regimento interno que se aproxima, que talvez aconteça na próxima semana já, né, também já vai incluir muitas dessas alterações. Então, o que a gente vai trazer para vocês hoje, em termos de medidas provisórias, é o que tem sido vivenciado nesse ano de 2020 e também no ano de 2021, essas alterações práticas e que vão fazer com que vocês consigam se localizar e ajudar os parlamentares de vocês, auxiliar os parlamentares de vocês de forma atualizada. Para começar, então, tem várias pessoas no chat aqui, agradecendo o CEFOR, que realmente é uma escola maravilhosa, que dá essa oportunidade para a gente poder contribuir, né, e discutir sobre o processo legislativo. Vamos começar com a Gabi. Gabi, o que são as medidas provisórias para quem está nos acompanhando aqui e que não é da área de processo legislativo? Então, as medidas provisórias são uma espécie normativa primária, né, que são aquelas normas que criam direitos e deveres, que está prevista lá no artigo 59 da nossa Constituição Federal. O que tem de especial nas medidas provisórias? Quando a gente estuda tanto a separação de poderes e processo legislativo, a função típica de legislar, ela é do poder legislativo, né? E a medida provisória é uma espécie normativa que está na mão do outro poder, que no caso é o poder executivo e presidente da República. Então, ela é uma espécie normativa que a gente fala assim, que tem dupla natureza. E a principal natureza dela é, num ato exclusivo do presidente da República, ela já se transformar em lei sem passar pelo Poder Legislativo. Ela só vem para o Poder Legislativo, né, como se fosse ali num segundo momento, que é essa segunda natureza dela de iniciar o processo legislativo aqui no Congresso Nacional. Então, ela já, no nascimento dela, já é uma espécie normativa bem diferente para a gente que trabalha com o processo legislativo, porque a gente não vai produzindo e depois ali novo ordenamento. Ela já inova e vem para a gente chancelar o que o presidente propôs ou fazer alterações e aí já transformar em uma lei modificada a partir daquela medida provisória. Então, assim, ela como instrumento normativo, ela é excepcional. E o processo legislativo dela, justamente por essas características, já é bem diferente das outras espécies, como projeto de lei ou até uma proposta de emenda à Constituição. E isso traz uma relevância maior para ela. Inclusive porque é um instrumento que, né, dentro do nosso
nosso sistema de repartição de competências e de separação de poderes, que os presidentes da República gostam muito e usam muito. Então, além de especial, ela ainda é muito presente no nosso cotidiano. Se você trabalha com processo legislativo, uma vez, outra também, você vai acabar se deparando com uma MP em tramitação. Com certeza, as medidas provisórias, elas são bem fluentes, né, bem rotineiras no plenário da Câmara, né? E eu queria falar com o Carlos com relação a isso, né? O que você entende, Carlos, que as MPs possuem de diferente das demais espécies legislativas? Os principais tópicos que a diferenciam das outras espécies? Eu acho que, assim, um pouco o Gabi já falou, que a questão de autoria da medida provisória, que é da Presidência da República, que não é o rotineiro para a gente ter, lógico que temos matérias de autoria do Poder Executivo que tramitam como projeto de lei, ou até como PEC, proposta de emenda à Constituição, no Congresso, né? Mas as medidas provisórias, como elas têm eficácia, elas produzem efeitos desde o momento da sua publicação, elas têm essa peculiaridade de não é uma análise que o parlamento faz antes dela ser publicada, é uma análise que ela faz enquanto ela depois dela ser publicada, enquanto ela já está fazendo os efeitos, surtindo os efeitos que o presidente da República, no caso, pensou que ela poderia fazer. E, no caso, eu acho que, assim, o ano de 2020 foi um ano bastante, assim, sintomático, um ano representativo do que é a função das medidas provisórias. A gente teve, a título de informação, né? Então, a gente teve, no ano de 2020, o recorde de publicações de medidas provisórias, né? Desde essa contagem, a gente está hoje na medida provisória 1047. Isso, 1047. Desde 2001 a contagem começou, né? Então, assim, no ano de 2020, a gente teve 108 medidas provisórias publicadas no mesmo ano, dentro do mesmo ano, e justamente cumprindo o papel e o requisito constitucional que é mais marcante nas medidas provisórias, que é justamente a questão da urgência e relevância, notadamente por conta da crise sanitária de saúde que a gente viveu no ano passado, da Covid-19. Então, assim, havia necessidade do poder público tomar ações rápidas, ações que viessem em favor do povo brasileiro, para manter emprego, para conceder auxílio emergencial, para fazer uma ajuda, muitas vezes necessária, para alguns setores econômicos que foram muito afetados. Por exemplo, a medida provisória 925, que veio para a aviação civil, que eu acho que foi o primeiro setor a sentir mesmo os efeitos da crise. Então, assim, ano passado eu acho que foi realmente um ano exemplar para a questão dessa peculiaridade de vigência da medida provisória, que justamente essa característica dela valer da data da publicação dela. Uma das coisas que eu percebo também é que, independente dos temas poderem, os temas pudessem ser legislados, né, ter iniciativa do próprio parlamento, mas é exatamente isso que eu queria conversar com você sobre a tramitação delas, né? Porque os parlamentares também poderiam ter iniciado vários projetos de lei que teriam caráter, que vieram como medidas provisórias. Mas esperou-se do governo a edição de medidas provisórias. E isso tem um motivo, né? Motivo regimental, motivo de que algumas fases, se elas foram realmente suprimidas, né? Ou diminuídas, enfim. E eu queria perguntar agora para a Gabi, antes da gente chegar ao que aconteceu, como que está sendo hoje, como que era antes, Gabi, a tramitação das medidas provisórias. Só para a gente situar, para ver o que mudou. A gente tem, assim, vou falar do marco da tramitação das MPs pós-emenda constitucional 32, né, que é o que a gente tinha até 2019, digamos assim. O procedimento das medidas provisórias o presidente da República edita, e a partir da sua publicação ele tem um prazo para trazer e enviar ao Congresso Nacional. A Secretaria-Geral da Mesa do Congresso faz o recebimento, e esse primeiro despacho seria, a abertura do prazo de emendas, que pela Resolução 1 de 2002 seriam de 6 dias corridos, e a partir daí o despacho iria para uma comissão mista. A comissão mista é um colegiado, né, segmentar, formado por deputados e senadores,
que teria esse primeiro contato com a medida provisória e faria uma análise prévia desse texto, colhendo as sugestões de deputados e senadores a partir desse prazo de apresentação de emendas, apresentando um parecer, e esse colegiado aprovaria um parecer opinativo, mas que, segundo a STF, teria que ser sempre feito. Então, o funcionamento das comissões mistas até 2019, a partir da DIN 4129, ele é obrigatório. Então, a gente não poderia mais ter aquele procedimento de uma medida provisória direta ao plenário da Câmara. Então, o procedimento regular da tramitação das MP seria justamente vir para o Congresso Nacional, ser analisado por um colegiado, por essa comissão mista, depois para o plenário da Câmara dos Deputados e depois plenário do Senado Federal. Caso o Senado fizesse alguma alteração de mérito, retornaria para a Câmara, e a Câmara, caso o Congresso optasse por aprovar um texto diferente daquele que o presidente da República fez, deveria devolver para a deliberação executiva, que é a fase de sanção ao veto. Esse projeto de lei de conversão da medida provisória, que é um instrumento que, quando o parlamento opta por fazer alterações, a medida provisória aqui dentro se transforma nesse projeto de lei de conversão e é enviado para a sanção ao veto do presidente da República. Então, esse era o procedimento regular. E o que a gente precisa destacar nesse procedimento é o prazo de 6 dias, que apesar de não ser constitucional, está na Resolução 1 de 2002, a obrigatoriedade do funcionamento da comissão mista, e é interessante, o funcionamento da comissão mista é bem interessante. E, além disso, o prazo de 60 mais 60 dias, né, de toda a tramitação das medidas provisórias, que está lá na Constituição Federal, ele é um prazo que, pela Resolução 1 de 2002, ele é automaticamente prorrogável. Seria 60 dias mais 60 dias, caso a gente não cumprisse, né, não deliberasse a MP naqueles 60, automaticamente o presidente do Congresso Nacional ele teria que fazer a prorrogação desse prazo. E a gente também teve uma alteraçãozinha aí, que a gente vai ver daqui a pouco. Gabi, só para complementar também, a gente tem uma peculiaridade que eu acho que é bom a gente ressaltar também, que o prazo de emendas é um prazo de emendamento único, aberto para as duas casas e para qualquer parlamentar, qualquer um dos 513 deputados ou 81 senadores poderia propor uma emenda durante o prazo inicial de 6 dias. Quando a gente for fazer o paralelo ao que acontece hoje, vai ser importante. Só para fazer esse adendo. Exatamente, Carlos. E para quem é da oposição, né, para quem faz oposição, isso é ótimo, né? Porque num projeto de lei normal, né, um projeto de lei com tramitação normal, para você emendar em plenário, você tem que ter o apoiamento lá de 103 assinaturas líderes que representem esse quantitativo de 103, né? E para quem é da oposição, existe uma certa dificuldade, sim, de coletar essas assinaturas, né? Agora, quando tem medida provisória, é a assinatura individual, então é muito mais tranquilo propor alterações, né, na medida provisória, previamente, né? E aí, agora a gente começa como era antes, como a gente aprendeu nos livros e viveu um tempo, né? Porque a gente viveu alguns tempos de medida provisória. Antigamente não tinha nem essa comissão mista, né? Essa comissão mista é recente, né? Aí agora parece que a gente está voltando aos primórdios realmente, né? Com algumas supressões aí. E aí, Carlos, o que aconteceu quando veio a pandemia na tramitação? O que aconteceu, eu até queria voltar um pouquinho antes da pandemia mesmo. A gente tem a resolução que trata das medidas provisórias, ela é de 2002, né? Resolução em 2002. E ela já previa, como o ato que a gente vai ver já, o ato conjunto das mesas da Câmara e do Senado, ela já previa também prazos, tanto para a Câmara, tanto para a Comissão Mista, desculpa, em primeiro lugar, quanto para a Câmara dos Deputados, quanto para o Senado Federal, e, por último, se houvesse alterações no Senado Federal, previa também um prazo fixo de 2 dias para a Câmara analisar. Acontece que em 2012, Gabi falou, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a DIN 4029, que tornou... O que acontecia? Lia até falou que antes não tinha as comissões mistas. Realmente, não tinha. Quem tem experiência de tramitação das medidas provisórias percebe que os prazos colocados tanto no regimento comum por meio da Resolução 1 de 2002, quanto na própria Constituição, de 45 dias, que é o prazo para trancar a pauta, acabam ficando muito curtos para o timing do parlamento. É difícil você ter uma medida provisória que tramite Comissão Mista, Câmara e Senado,
em menos de 45 dias. Via de regra, elas sempre entravam já com um trancamento de pauta, que é o que é previsto no artigo 62, quando não há apreciação nas duas casas em até 45 dias da publicação. Uhum. Então, o que a ADIM, no final das contas, o que o STF determinou foi que a etapa das comissões mistas, que era até o 14º dia da publicação, você imagina constituir uma comissão, designar relator, fazer, e eu acho que isso é um ponto importante, audiências públicas sobre o tema na comissão mista e votar o parecer em 14 dias. Assim, é um prazo muito curto. É lógico que a medida provisória, ela pressupõe a urgência e a relevância, mas, de toda sorte, é difícil, é realmente muito raro de você ter uma medida provisória que seja completamente consensual, que haja um entendimento de que, dado que ela produz seus efeitos da data de publicação, de que haja um consenso no parlamento de que ela tem que ser aprovada nos termos que ela foi editada. Então, assim, o que a ADIM do STF fez? Tornou obrigatório o parecer da comissão mista. Antes as matérias simplesmente esgotavam o prazo de 14 dias e iam direto ao plenário da Câmara, onde a gente tinha o chamado relator de plenário, que, vamos fazer até um paralelo com o que acontece agora, dava o parecer em lugar da comissão mista. Então, o que acontecia? A comissão mista efetivamente não era instalada, porque o prazo realmente era curto, e as medidas provisórias eram todas instruídas no plenário da Câmara por um deputado indicado pela presidência da Câmara. E depois que o STF determinou que a obrigatoriedade das comissões devia se cumprir, as comissões mistas passaram todas a serem instaladas quando era o interesse do parlamento de, sim, tramitar a medida provisória, porque várias delas o parlamento opta, e isso é uma escolha, é um direito, é legítimo do parlamento escolher não apreciar a medida provisória e simplesmente deixá-la caducar. Mas antes ela perdia o prazo e iria para o plenário da Câmara, né? Então caducaria no plenário da Câmara. Uhum. Agora não. Desculpe, agora é 2 anos atrás. Ou agora não é hoje. Então ela tinha que passar e ela caducava só na comissão mista. Se a comissão mista não fosse instalada, a medida provisória não seguisse o curso no processo legislativo. Pois bem, o que aconteceu com o advento da pandemia? A gente teve, em 12 de março, salvo engano, o primeiro ato, que eu acho que foi do Senado Federal, me corrija se eu estiver errado, com medidas restritivas já à realização de sessões e reuniões, tanto das comissões quanto dos plenários, no âmbito das casas, presencialmente. Uhum. Você teve... Eu acho que em 12 de março está na minha cabeça porque foi o dia em que o Senado funcionou pela primeira vez pelo sistema deliberativo remoto, porque, assim, eu trabalho no Congresso, assim, tanto na Câmara quanto no Senado, então pego um pouquinho dos dois, e muito me orgulhou o fato de o Parlamento brasileiro, no caso o Senado Federal, ter sido a primeira casa legislativa do mundo a fazer uma sessão remota de votação, de deliberação. Tem até quem tiver interesse, procurem no site do Senado, tem um documentário, eu acho que ele já foi até publicado, já está aí disponível para quem quiser ver, quem tiver interesse, e foi muito bacana, foi um desenvolvimento bem seguro, pioneiro no mundo inteiro. Nossa, Carlos, eu achei que tivesse sido a Câmara. Não. Puxar a sardinha. O decreto legislativo 88 de 2020 foi que instituiu a calamidade, né, pública. E ele foi a primeira matéria votada de forma remota. Ele foi a primeira matéria e pelo Senado Federal. Eu quero fazer uma defesa da Câmara. Pois é. Quero fazer uma defesa da Câmara, que o Senado ele pode ter tido ali a primeira sessão remota, mas o sistema que eles criaram está enfrentando ali dificuldades nas comissões. E o nosso sistema da Câmara levou um tempinho mais, mas as comissões conseguiram aproveitar bem mais fácil o sistema desenvolvido para o plenário. Então, vou defender aqui a minha casa. É verdade. Carlos. 2-1 aí.
Olha, eu não tenho, eu acho que a gente não pode ter clubismo entre as casas. Câmara, CEFOR, escola de governo maravilhosa. Não, mas a Câmara foi logo depois. A Câmara teve a votação simbólica que foi realmente simbólica assim, em relação. A votação foi simbólica do projeto de resolução e o simbolismo dessa votação, dessa implementação do sistema remoto também foi muito bacana, que foi o que propiciou assim, a Câmara que voltasse, que começasse, que não parasse de atender as demandas do povo brasileiro, mesmo sem você ter efetivamente alguma coisa consolidada em relação ao sistema remoto. Mas seguindo a linha da cronologia, você teve, então, no início de março, essa restrição já física em relação às atividades legislativas, que, obviamente, como era tudo muito rápido, era tudo muito de repente, assim, você não teve a chance, as casas legislativas não tiveram a chance de se programar e fazer um sistema de votação que já abarcasse tanto Câmara, plenário, quanto Senado, plenário e comissões. Como a Gabi falou, há uma dificuldade grande, porque, assim, envolve um mundo de pessoas, de servidores, de tecnologia, que até hoje o Senado sim tem dificuldade de fazer várias comissões permanentes, com votação simultânea, porque realmente demanda muito tempo. E o fato que aconteceu foi que a primeira implementação do sistema remoto foi no plenário das casas. E as comissões ficaram, vamos dizer assim, fora desse primeiro momento de deliberação remota. E como eu vinha falando, as medidas provisórias têm essa peculiaridade de que elas têm que passar, sim, na comissão mista, obrigatoriamente, antes de ir ao plenário da Câmara. E isso... Eu acho... Desculpa te interromper, Carlos. Eu acho isso muito importante para quem estuda processo legislativo. Todas as espécies que a gente tem, né, todas as proposições principais, projeto de lei complementar, PEC, projeto de decreto legislativo, eles são previstos para passarem por comissões também. Os regimentos trazem isso. Mas o fato de as MPs terem o funcionamento da comissão mista diante de uma decisão do Supremo como obrigatório é o que diferencia elas aqui dentro, né, nessa importância da comissão mista. E aí gerou até a necessidade da gente regulamentar, porque as outras espécies a gente não precisou fazer um ato da mesa muito específico para elas, né? O próprio regimento deu ali possibilidades interpretativas para a gente ir moldando a apreciação dessas outras espécies. Agora, a medida provisória exigia um pouco mais de trabalho nessa nova regulamentação, justamente porque a gente tinha ali uma decisão do Supremo Tribunal Federal que obrigava o funcionamento das comissões mistas e agora a gente estava impossibilitado de funcionar praticamente qualquer coisa, criando temas ali, né? Então, eu acho que isso é importante, tipo, a gente teve que dar um jeito e pensar como a gente ia fazer essa ressalva para as MPs nesse momento excepcional. O adendo que eu queria fazer é porque, assim, a MP já nasce com urgência, né? A MP já nasce com a urgência, e quando a gente vota algum tipo de urgência, torna o regime de tramitação de qualquer espécie legislativa dentro da Câmara, que não seja PEC, né, que PEC não pode ter urgência, você pode suprimir a fase de comissão. E a MP não, ela já nasce com urgência e ela necessariamente precisa da fase de comissão mista, né? Esse é um diferencial realmente que teve que ter. E, Carlos, você estava... Não, perfeito. As colocações de vocês foram muito pertinentes. É isso aí. Você tinha outras soluções para as outras proposições, que maior parte das vezes refletia na vocação do plenário para levar a matéria direto ao plenário, né? Então, isso aconteceu na Câmara, no Senado, no sistema de deliberação remota do Senado também, as matérias eram urgentes, as matérias pautadas eram urgentes, já tinham a natureza urgente só de serem pautadas no sistema deliberativo, de deliberação remota do Senado, mas no caso das medidas provisórias, como o Gabi bem levantou, você tem a decisão, que ainda é vigente do Supremo Tribunal Federal, exigindo a tramitação das comissões mistas. E as comissões mistas não tinham sistema, nem havia condições sanitárias e uma segurança
sanitária de fazer as próprias reuniões das comissões no âmbito das comissões mistas, né? Eu lembro que, inclusive, eu participei, a última medida provisória que foi votada na comissão mista, já havia, assim, um estranhamento, um receio muito grande, tanto dos parlamentares quanto dos próprios servidores, jornalistas que estavam cobrindo a comissão, porque o Covid já era uma realidade no Brasil. E a gente tinha todo mundo, na época a recomendação ainda não era de todo mundo com máscara, então assim, tinha um ou outro com máscara, então ficou uma apreensão bastante grande lá, e essa foi a medida provisória 905, só me engano. E essa foi a última medida provisória votada, aprovada, teve até votação nominal, e depois disso, realmente, o pessoal falou, olha, não, vamos, as casas viram que seria muito arriscado, e falaram, não, vamos fazer um freio de arrumação, e aí decidi. Mas, dessa primeira votação remota, passaram-se mais ou menos 2 semanas, foi do dia 12 que a gente fez a primeira votação no Senado, salvo engano foi dia 24 de março de 2020, houve 2 pedidos, um da AGU, da Advocacia Geral da União, e outro do PP, do Partido Progressista, no mesmo sentido, de que havia essa restrição, essa impossibilidade de realização de reuniões presenciais das comissões mistas, no caso. Só que a medida provisória, você já estava na sessão deliberativa, na sessão legislativa ordinária, então você estava com os prazos das medidas provisórias correndo. Tinha medidas provisórias de interesses não só do Executivo, como de vários parlamentares também. Então, assim, qual a solução que foi proposta no primeiro momento? Suspensão de prazo das MPs, enquanto não tivesse uma solução para a votação das MPs, né? Um sistema remoto já consolidado ou algo nesse sentido. Mas isso, entendeu o STF, foram 2 ADPFs, a DPF 661 e 663. As 2 impetradas, salvo engano, com um intervalo de 1 ou 2 dias de diferença, e tramitaram um conjunto lá no STF, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi o ministro Alexandre de Moraes, que no sentido de que prorrogar ou suspender o prazo da medida provisória iria de encontro com o que está disposto no artigo 62, que é a vigência de 60 dias prorrogáveis por igual período. Então, você poderia ter medida provisória que a gente teve o decreto de calamidade vigendo até 31 de dezembro de 2020, você poderia ter uma medida provisória com quase 500 dias de vigência, que seria quase um ano aí, fora o período que ela já estava vigendo, MPs que foram editadas em 2019 e tinham sido suspensas na época do recesso. Então, não tinha solução fácil, né? Então, não tinha uma solução consolidada. Pandemia desse jeito, realmente é a primeira vez que a gente está vivendo, espero nunca mais viver, mas a solução do STF para essa demanda feita nessas ADPFs foi justamente consultar tanto as mesas da Câmara quanto do Senado, e dessa consulta surgiu o ato conjunto das mesas, número 1 de 2020, que foi justamente um ato proposto, feito assim, porque a gente acaba sabendo dos bastidores, foi feito em um tempo muito curto, questão de horas, assim, então realmente os técnicos que elaboraram ele fizeram um trabalho assim digno assim de muito aplauso, porque foi uma coisa um tempo muito curto. Havia assim essa necessidade de se decidir logo o que ia fazer com as medidas provisórias. Então, desse ato conjunto, ele foi referendado pelo STF. Ele teve o aval para que a principal mudança, eu acho que é mais salta aos olhos, é que a tramitação na comissão mista, dada a impossibilidade de você ter a instalação e funcionamento regular de comissões mistas, você teria a tramitação da medida provisória podendo ser instruída, sendo instruída diretamente no plenário da Câmara dos Deputados, com o relator designado na forma regimental, em substituição à comissão mista. Então, o principal ponto desse ato conjunto foi a supressão da etapa das comissões mistas dentro da tramitação de medida provisória. Além disso, dada a celeridade que era necessário para as medidas provisórias que viriam, e o tema Covid já era um tema
que já começavam a ser tratados nas medidas provisórias, naquele momento, ele fosse ainda mais urgente, ainda mais célere do que vinha sendo. Então, colocou os prazos também, os prazos de 9 dias para a Câmara. Então, a Câmara teria até o 9º dia da publicação da medida provisória para apreciar, para ter um relator designado e apreciar em plenário, e o Senado teria até o 14º dia. A Câmara teria mais 2 dias, se fosse o caso de ter uma alteração do Senado. Então, assim, o prazo era um rito mais do que sumaríssimo, para você ter a aprovação das MPs. Fora isso... Pegou, Carlos? Pegou? Os prazos pegaram? Não, assim, eu acho que... Um sonho, né? Um sonho, apreciar uma MP em 25 dias. Não dá. Tem coisa que não pega, né, gente? Tem prazo que não pega. Da mesma forma que os prazos na resolução 1 de 2002 foram declarados inconstitucionais pelo STF, esses agora não tiveram não teve efetivamente, não foram cumpridos porque eles eram inexequíveis. Por mais que a intenção tenha sido louvável e justificável, não tem como apreciar num prazo tão curto de tempo essas medidas provisórias. Carlos, nós temos uma pergunta aqui. Pode continuar. Não, por favor. Tem uma pergunta aqui do Fábio, ele perguntou, Carlos, não tem previsão para retorno das comissões mistas, ainda que remoto? Fábio, não, por enquanto, infelizmente, a gente não tem, como a gente até já falou aqui, a questão de um sistema remoto que inclua tanto deputados quanto senadores é um obstáculo ainda mais complicado para a Secretaria Legislativa do Congresso, do Senado, da Câmara, porque hoje você tem 2 sistemas de deliberação remota já consolidados, mas eles não são integrados, né? Você tem o sistema da Câmara, você tem o sistema do Senado. Você não tem uma comissão mista, a não ser a comissão de reforma tributária, que é uma comissão diferente, é uma comissão, quase uma comissão de estudo, e não tem, por exemplo, se você tiver uma votação nominal nessa comissão de reforma tributária aí, eu não sei nem como é que vai ser feito de forma operacional, mas, de novo, não é a atribuição nossa. Então, assim, pelas consultas que a gente fez, a gente teve a resposta de que não deve ter um prazo curto, e a gente realmente fica na guarda aí, mas entendendo que é um desafio fazer essa integração dos sistemas, fora que hoje a gente tem 35 medidas provisórias em tramitação, seriam 35 comissões mistas, várias delas teriam que funcionar no mesmo horário, tanto para audiência pública quanto para deliberativas. Então, assim, não é uma coisa trivial, não é um assunto trivial para se tratar, então por isso a gente não tem um prazo, eu acho, que estabelecido ainda. Arrisco dizer, aí a gente pode conversar sobre isso, né, que muitas dessas alterações que foram feitas, não só no ato conjunto, mas na resolução da Câmara mesmo, vão continuar, né, porque foi visivelmente melhor para os parlamentares. Então, essa questão da comissão mista, realmente, das medidas provisórias, é algo que a gente vai ter que observar com cuidado aí para o que vem. Mas eu queria perguntar para a Gabi sobre o ato conjunto, o 1 de 2020, que realmente regulamentou essa questão das comissões e como que se daria essa tramitação nova. Uma das observações, né, Gabi, é que antigamente os relatores, eles eram alternados entre Câmara e Senado. Agora, todos os relatores das medidas provisórias são deputados e designados pelo presidente. Então, a Câmara dos Deputados, que já tinha precedência de iniciar a tramitação de uma medida provisória, ela tem ainda mais esse, digamos, superpoder, porque a gente sabe que os relatores têm superpoderes, né? Muito mais de qualquer presidente de comissão, os relatores, né? Quando a gente tinha as comissões mistas, a gente tinha até pela resolução, né, das MPs, uma alternância nas presidências e nas relatorias. Então, como a gente tinha sempre um colegiado, uma comissão mista, para cada MP, eu tinha alternadamente um presidente de uma casa e o relator de outra casa. E o que é o relator nesse momento, né? O relator é justamente aquele ponto central de debate, digamos assim. Então, se a gente tem um tema, que é aquela medida provisória, eu tenho parlamentares que apresentaram emendas no prazo regimental, é o relator que vai colher todas essas demandas e consolidar em um texto. Como também nas medidas provisórias, apesar de ser uma espécie normativa diferente,
o Congresso ele mantém a sua prerrogativa de propor alterações, isso é do Poder Legislativo, esse poder de emenda, então a gente pode apresentar emendas também. E aí o relator ele ganha esse upgrade, assim, né? Ele recebe as sugestões de alteração de todos os agentes envolvidos, né? Não só assim a pedidos informais, como também aquelas emendas regularmente apresentadas, e ele tem mais prazo do que todo mundo para mexer no texto e construir acordo e formatar cada vez mais versões. Quando a gente tira esse espaço de debate da comissão mista e traz para o plenário, e aí o primeiro plenário é sempre o da Câmara dos Deputados, porque o bicameralismo nas MPs permanece e a casa iniciadora permanece a Câmara, o relator é sempre um deputado, porque a gente não pode admitir que dentro do plenário da Câmara a gente vai ter designação de um senador relator. Então, a gente transpõe sempre para o presidente da casa, o presidente da Câmara, o poder de indicar essa figura com superpoderes, e o relator concentra dentro da Câmara dos Deputados esse ponto de debate. Então, ele concentra todo esse poder de construir um texto. Então, a primeira construção do texto que vai sair do Congresso, agora ela está totalmente concentrada na Câmara dos Deputados. Mesmo que a gente saiba que, deliberado na Câmara, esse texto vá para o Senado, até pelo prazo que a gente leva nesse início de tramitação, até esse texto sair da Câmara, muitas vezes a gente chega no Senado ali com 1 semana, 2 semanas no máximo, o debate ele já foi tão exaustivamente feito aqui, que o papel do relator no Senado ele fica muito diminuído, né? Então, assim, claro que as casas conversam, claro que os senadores conversam com os deputados, mas, assim, a preponderância do papel da Câmara dos Deputados, ela ficou bem sobressaltada agora que a gente teve a supressão das comissões mistas. E a gente ainda tem um detalhe interessante. Quando a gente mudou essa sistemática e trouxe o prazo de emendas para o plenário da Câmara também, agora a gente tem 2 fases de emendamento, né? A gente tem a primeira fase dos 2 dias úteis, que a resolução... Dos 6 dias, né? Dos 6 dias, que a resolução fala. Acho que a Gabi travou. Então eu continuo. A gente tem... Ó, tá voltando. Muito bem. A gente teve o prazo reduzido das emendas de 6 para 2 dias úteis. E aí, esse primeiro prazo, ele é tanto para Senado quanto para Câmara. Então, deputados e senadores mantêm o poder de emendar individual, mas quando chega no plenário da Câmara, a gente tem, por ser uma matéria de urgência, precisa de um apoiamento, mas essa segunda fase de emendamento na Câmara que a gente não tinha antes. Mas o relator continua sendo e dando parecer depois a essas emendas. Então, ele continua com o poder de ajustar ali e fazer a composição. E aí, no Senado, mesmo que tenha possibilidade de emendas, tem um relator lá, se alterar, tem que voltar para a Câmara. E às vezes nem dá tempo, né? Então, o Senado achou umas saídas, a gente pode, talvez, isso é um tema, talvez até para uma outra live, mas o papel do relator, ele está bem sobressaltado. Quando vai para o plenário, o relator realmente, ele dá, né, ele tem uma precedência maior, digamos assim. E agora, nesse sistema, o deputado relator da medida provisória, ele ganhou uma relevância que é notável. Uma das coisas que eu queria contribuir, e depois eu quero também a visão do Carlos, né? Que o Carlos tá numa área e eu estou em outra área, digamos, em polos opostos, né? Então, essa visão é interessante, né? Porque para quem está na oposição, essa supressão da comissão mista e a possibilidade de emendamento em plenário foi maravilhoso, porque antigamente a gente só podia fazer emenda aglutinativa em medida provisória, só emenda aglutinativa, e fazer emenda aglutinativa dependeria de destaques a serem apresentados anteriormente, da mesa acatar, enfim, a emenda aglutinativa não é uma emenda assim muito fácil de você ter como prática, né? E agora é muito mais, se você não tem tempo de analisar a medida provisória, porque é uma em cima da outra realmente, tem esse prazo mais exíguo de emendamento prévio, ainda assim você tem a possibilidade de emendar em plenário e realmente poder fazer alguma modificação mais interessante que você perceba ali no momento. Então, para a oposição, isso foi muito favorável, esse prazo de emendamento que abriu aí durante a tramitação da medida dentro do plenário da Câmara. E eu queria ouvir
a posição do Carlos, que ele está em um polo oposto aí. Como que foi, Carlos? Olha, Lia, só fazer um parênteses antes, porque a gente também tem uma fase de emendamento no Senado Federal. Até 2 horas antes do início da ordem do dia, os senadores apresentam emendas, e é interessante notar que no Senado as emendas são individuais, qualquer senador pode apresentar, que são depois pelo relator, que seria um relator revisor, nos moldes do que acontecia antigamente, que são analisadas pelo relator revisor, podem ser acatadas ou não, mas como o Gabi falou, se forem acatadas, a matéria volta à Câmara, e nem sempre tem prazo, e nem sempre é interessante também, porque várias das vezes o texto construído na Câmara já é um texto a contento, inclusive dos senadores. Então, isso é uma possibilidade que eles têm, até para equiparar um pouquinho essa questão da disparidade de protagonismo que tem agora na tramitação, que começa na Câmara e tem todos os relatores deputados. Agora, em termos de governo, você tem agora realmente um emendamento, uma fase de emendamento em plenário, né, que é um emendamento, apesar do quórum ter um quórum especial para apresentação de emendas pela matéria ser urgente, é corriqueiro, e acho que todas as medidas provisórias até agora teve apresentação de emendas em plenário. A negociação de textos, a gente sabe que faz parte da democracia e da tramitação de toda proposta legislativa, toda proposição, mas no caso da medida provisória, acontecia isso com mais frequência e com mais volume, a apresentação de emendas, eu digo, na comissão mista. Pelo prazo não ser de 2 dias úteis, ser de 6 dias, a quantidade de emendas era muito maior. Era muito maior porque dava tempo de mais parlamentares, mais associações, mais entidades da sociedade civil, ou algumas vezes até o próprio governo, chegar, se aproximar dos parlamentares e fazer algumas demandas, ou os próprios parlamentares analisarem com mais calma, com mais, enfim, com mais tempo o texto da medida provisória e proporem mais emendas. Então, assim, quando a gente tinha tramitação com um prazo de 6 dias de emendamento, vinha muita emenda, mas agora a chance de vir emendas são mais, vamos dizer assim, não qualificadas, porque eu não quero falar qualitativamente, mas elas são mais bem pensadas, porque antes, como você tem só 6 dias úteis, 6 dias, e o prazo para a emenda era único, ou apresenta agora ou não apresenta mais, muitos parlamentares optavam por apresentar, e depois, se fosse o caso de refletirem que não convinha, ou não seria uma boa aquela emenda proposta, eles simplesmente retiravam. Agora não, no plenário da Câmara, você já tem uma antecedência legal, desde que você sai a pauta. Desde que a medida provisória, na verdade, é publicada, até ela ser pautada, tem um tempo de maturação, de discussão, definição de relator, que dá para os parlamentares apresentarem agora as emendas no plenário, mas, de novo, emendas que tem que ter um apoiamento de 1/5 da casa, né? Então, assim, as emendas que chegam são emendas que têm mais força, falando em termos de governo, que tem mais força, e a negociação, que antes era feita no âmbito da comissão mista, ela tem sido feita em plenário. E isso realmente acaba sendo, o governo, você acaba tendo realmente um prazo menor de resposta. Na comissão mista, a gente tinha o pedido de vistas, por exemplo. A gente tinha um pedido de vista que garantia pelo menos 24 horas, seja para conversar com as posições técnicas dos ministérios e ver a possibilidade de acatar uma emenda ou outra, ou modificar alguma parte do texto a pedido dos parlamentares, seja para voltar com a mesma posição, falar, não, realmente, essa é a posição do governo. Agora não. Em termos de governo, a gente percebe que a negociação prévia, logicamente, ocorre, mas dado a possibilidade de emendas de plenário, dos destaques em plenário e de uma negociação natural que acontece em plenário, a gente tem algumas respostas rápidas de assuntos que muitas vezes não estavam mapeados. Que no caso da comissão mista, quando a medida provisória ia para o plenário da Câmara, ela já ia com a possibilidade, como o Lia falou, de uma emenda aglutinativa, mas a emenda aglutinativa, ela já tem uma base, ela está mapeada. Ou você usa o texto da medida provisória original, ou o texto do projeto de lei de conversão e as emendas. Então, assim,
um universo já está posto, né, de coisas que podem acontecer. Em relação ao emendamento no plenário, não. Você pode ter muitas surpresas sobre coisas que muitas vezes não estavam mapeadas, não estavam discutidas, não estavam antevistas, e que surgem lá na hora na forma de emenda. Então, assim, como tudo ficou diferente, por favor. Não, eu queria só dizer que é a minha visão aqui, né, da assessoria de um partido mais independente, que a gente não ficou nem só com a parte boa, assim, né, de ter mais possibilidades de apresentar emenda, como um partido na oposição, e ficamos com a dificuldade que o próprio governo tem de ter que fazer uma análise mais rápida ali das emendas. Então, para a gente, assim, a nível de assessoria de qualquer partido, acho que agora essa segunda fase de emendamento em plenário e o parecer em plenário trouxe de volta aquela correria, né? A correria da análise para ver o que mudou o texto, correria de se vai mudar um destaque, e emendas, como o Carlos falou, que por terem um tempo de maturação maior, às vezes vem com mais complexidade, e menos tempo para o assessor analisar. Isso é verdade. Então, sob pressão, e tem que dar orientação, e vota como, e qual é o nosso argumento. Nossa, isso é muito interessante dos assessores de plenário, né, gente? Que realmente tem que fazer essa análise de mérito também, essa capacidade de interpretar o texto e poder tirar um posicionamento, né? Isso no plenário, eu falo assim, que no plenário é velocidade 5. Você tem que pensar muito rápido e saber qual é a posição ali do partido que você está apoiando, né? Uma das coisas interessantes que eu lembro, na época do Rodrigo Maia também, aconteceu, eu não sei se chegou a acontecer agora na gestão do Arthur Lira, mas ele suprimia alguns artigos que ele entendia como jabutis, né, que eram matérias estranhas, né, que isso estava tendo uma prática também, porque assim, a medida provisória vem, o relator, como a gente falou, tem os seus superpoderes aí, começa a colocar várias coisas, apesar de que a gente sabe que na lei 98 fala que realmente cada lei tem que ter um conteúdo, uma matéria específica, mas na prática, como a gente está falando da prática aqui, a gente sabe que vários assuntos se misturam realmente. Então, na época do Rodrigo Maia, teve algumas oportunidades que ele realmente tirou, né, pela própria mesa, alguns artigos que realmente estavam ali, não estavam de acordo com o texto original, digamos assim, com a matéria original. Eu não me lembro se você se lembra se isso já aconteceu aqui na época do... Teve também, né? Teve pelo menos uma... Eu lembro que quem leu a decisão foi o vice-presidente, deputado Marcelo. Isso é interessante, por quê? Porque a gente tem uma regrinha de só votar em plenário a matéria que estiver com 24 horas antes o parecer publicado, né? Então, assim, 24 horas antes, gente, mas 24 horas antes teve uma MP que teve mais de 1.000 emendas. Né? Então, 24 horas que o assessor tem para poder analisar uma medida provisória que vai entrar no dia seguinte, realmente. Então, realmente, assim, é urgente de todas as formas, né? Muito mais do que justamente pela quantidade de emendas e das possibilidades que os partidos têm de fazer de destaques, porque os destaques, só falando um pouco mais de regimento aí, eles podem ser apresentados até o início da votação. Então, digamos lá, tem 1.000 emendas, a medida provisória. Tem lá, pode apresentar, eu não sei exatamente quantos destaques, são 15 destaques, todos os partidos ao todo que somam, enfim, imagina de 1.000 emendas, suponhamos que seja 15 ou 20, ele vai tirar 20 emendas, então o assessor, ele realmente tem que correr e muito rápido com essa situação, e é tudo ali em cima da hora, realmente, que precisa ser feito e tirar um posicionamento, né. Isso, nossos parlamentares, gente, eles são muito... Parabéns a toda a Câmara dos Deputados nesse sentido, né, porque todo mundo está indo nessa energia realmente de fazer acontecer, de não parar, né, e a Câmara, assim, como órgão institucional, ela realmente tem feito a diferença no país, isso é muito importante para a gente, até como uma forma de honrar o lugar que a gente trabalha, tem feito a diferença de ter entregue matérias muito importantes aí, que hoje, se algumas pessoas não valorizavam a política, elas conseguem perceber na vida delas como a política realmente influencia no seu dia a dia, né? A pandemia trouxe isso. E tem umas perguntas aqui. O Renato falou assim, ó, muito bom debate, parabéns ao CEFOR e aos debatedores. Vocês acham que, sendo os relatores de MP agora sempre deputados, o presidente da Câmara passa a ter uma importância ainda maior para o Executivo? Quem responde? Posso responder para não comprometer o colega do governo. Show. Com certeza. Na verdade, o presidente da Câmara, por ter essa competência, né, de escolher o relator, ele adquire com certeza uma relevância ainda maior para o governo.
governo. Porque qual é a questão aqui das MPs? Por elas terem um prazo de 60 mais 60 para serem apreciadas pelo Congresso, elas acabam interferindo muito na pauta. A pauta da Câmara e do Senado, ela ainda está na mão dos presidentes, mas por ela ter esse, digamos assim, esse ponto final, e se a gente não deliberar nesse prazo, o governo perde a MP, então a movimentação em torno daquele texto ela é muito maior. E aí, quando, além do poder de pauta, você ainda entrega para o presidente da casa o poder de escolher aquele que vai concentrar as demandas e vai construir o texto, com certeza ele é um agente aí excepcional e que precisa, sim, ter um horário especial, digamos, né, Gabi? Assim, um bom trânsito. Um bom trânsito, com certeza. Eu concordo com o Gabi, mas... Peraí, acho que a Gabi está voltando. Tá, só para complementar a fala, eu concordo com ela, mas eu acho, Renato, que não só uma importância maior em relação ao executivo. Eu acho que em relação ao executivo, a todos os partidos, tanto base como oposição. É evidente que uma designação de relatoria por parte do presidente em plenário amplia os poderes do presidente da Câmara, mas não só para o executivo. Há também, no âmbito das medidas provisórias, matérias de interesse da oposição, seja favoráveis, seja contra, e dos partidos de base também. Então, acho que assim, não para o executivo, sim, mas para todos os partidos também. Para todos os envolvidos na medida provisória, todos que têm algum interesse, a importância do presidente, não a importância, mas o papel do presidente fica de maior protagonismo. Com certeza, né? E falando em termos de oposição, é sempre muito bom ter o presidente da casa como amigo, né? Esse é o momento, né? Agora, mais do que nunca ainda, né? A gente tem um ótimo relacionamento, um ótimo trânsito, porque realmente, né? Não só em termos de executivo, mas em termos de Brasil, né? Uma medida provisória, ela muda o Brasil aí, vide auxílio emergencial, né? Que a gente teve aí. Então, é muito poderoso, realmente, esse papel aí que o nosso presidente exerce. E temos mais perguntas aqui. Agora a gente vai um pouco para os bastidores. Mas é para falar, viu, Carlos? Os meus bastidores do governo. A Gabi também. Fala assim, ó, Carlos e Gabriele. O Fábio perguntou, algum fato curioso sobre alguma MP que vocês acompanharam? Ele quer saber o que teve por trás das cortinas. Eu tenho um fato curioso, porém técnico. Tá, assim, a gente tem vários fatos curiosos. Já vi violação de urna em medida provisória. Já vi deputado tirando gravata, briga sempre tem. Mas eu queria falar um fato curioso, porém técnico. A gente teve uma medida provisória que ela teve vigência encerrada recentemente, com 60 dias, que não foi prorrogada, que é um detalhe do ato conjunto que pouca gente presta atenção. Porque antes, a Constituição fala prazo de 60 mais 60 dias, mas não diz como vai ser a prorrogação. A Resolução 1 de 2002, que regulamenta o trâmite regular das MPs, falava que essa prorrogação seria automática. Então, é um ato do presidente do Congresso Nacional, mas que ele não tem discricionariedade de fazer. Interrompeu o prazo, ele tem que prorrogar. Mas o ato conjunto, não. O ato conjunto dá esse poder para o presidente do Congresso Nacional de prorrogar se julgar que é necessário. E a gente teve uma medida provisória que não chamou muita atenção porque ela só revogava uma MP anterior, que em 60 dias ele encerrou a vigência dela, não prorrogou. Mas nada impede que ele faça isso numa medida provisória como auxílio emergencial, por exemplo. Então, a gente teve aí o papel do presidente do Congresso Nacional, digamos assim, ele ganhou ali uma canetinha colorida diferente, que ele não tinha no procedimento regular, que é a MP 981 aí para os curiosos. Olha, essa daí vai para os nossos estudos de regimento interno como exemplo, hein? Né? Com certeza. Gabi sempre tem esses casos que aconteceram uma vez na história do parlamento, quando eu preciso saber. Tem uma memória boa, não deixa de nada. Eu tenho um caderninho que se um dia eu perder, eu fico perdido.
Ah, que sensacional, gente. Por isso que tá aqui cheio de gente. A Gabi é a melhor, adoro a Gabi. Ó, tá tudo explicado, meu bem. O universo volta. Sensacional. E o Obrigada, Carlos. mãe! Um beijo, né? Um beijo. Aqui, ó, gratidão. Sensacional. Não entendi, eu sou boa nisso, não. Muito Eu bom. também não, provavelmente eu estou fazendo errado, mas gratidão. É isso aí. Carlos, e aí, Carlos, você tem alguma novidade pra gente que a gente não sabe? Algum fato curioso? Interessante que foi um homem perguntando isso, né? Depois disse que as mulheres que são curiosas. Fábio, cara, curiosidade, já teve várias coisas, assim, vários fatos curiosos. Como o Gabi falou, Gabi roubou alguns meus, eu ia falar, teve sim, violação de urna, já em parte assim, da obstrução, então a votação, a eleição, quando não há acordo nas comissões mistas, é feita por urna, né? É uma urna mesmo, assim, realmente é uma coisa da velha guarda mesmo, uma urna de madeira, com um cadeadinho, assim, uma coisa bastante, assim, vamos dizer, vintage, né? Que chique, gente, vintage. Aí já teve, sim, a questão da violação, jogar a urna para fora já com voto dentro. Mas vou seguir o exemplo de Gabi e ir para um fato regimental, uma curiosidade regimental. Teve uma medida provisória que, enfim, ela era bastante controversa em termos de, assim, oposição e base tinham divergências grandes e, enfim, era um interesse grande por parte do governo que a medida provisória fosse ao plenário da Câmara o quanto antes e da oposição que ela ficasse o maior tempo possível na comissão mista, até para que contasse o prazo, e o objetivo era a caducidade dela por parte da oposição. E o que aconteceu? Houve uma renúncia do então presidente eleito da comissão, e o regimento comum dispõe que, no caso, ele remete ao Senado, e dispõe que quando não há presidente eleito, ou no caso de vacância, preside a reunião o mais antigo, do mais idoso dos parlamentares. E o que aconteceu foi que, no momento mais antigo, era da base do governo. E a gente tinha uma preocupação muito grande com isso, porque era frágil, né? Era um parlamentar que já tinha uma idade avançada, mas havia outros, tanto na base quanto na oposição, que tinham precedência sobre critério de idade sobre ele. Então, a gente teve que ficar muito ligado, porque o que a gente achou que aconteceria, aconteceu. Entrou, sim, um parlamentar da oposição, com idade mais avançada que o presidente eventual, que já estava combinado. E, assim, o governo teve que trabalhar junto aos partidos da base, que também estavam com interesse em aprovar a medida provisória, havia um mérito nela. A gente colocou, algumas horas antes, um parlamentar nosso, da base governista, que, enfim, era alguns meses mais velho, mais experiente que o outro, e presidiu, e aí deu tudo certo, presidiu, a medida provisória foi debatida, teve um debate amplo, muita discussão, obstrução, mas nessa questão da presidência foi solucionada e ela passou, foi aprovada, depois até foi convertida em lei. Acho que é uma coisa... Fazer um comentário? Sim. Eu quero, assim, que todo mundo que esteja assistindo essa live, agora ou depois, se coloque no lugar desse assessor. Que você estuda o mérito, estuda o regimento, sabe a regra. De repente, você se vê na situação de ter que saber o dia e o ano que a pessoa nasceu, o mês, de todos os seus senadores, de todos os seus deputados, para você descobrir qual é o mais velho, quem está disponível, quem pode ocupar aquele cargo. Imagina! Todo mundo... Não pode dar os parabéns, viu? No dia, se for o dia do aniversário. Isso foi muito legal. Porque, assim, quem é da oposição, né, gente, tem que ser muito criativo. Tem que saber o regimento do artigo 1º até o último artigo, de frente para trás, de trás para frente, enfim. Porque a gente nunca sabe o que vai ter que ocupar, gente. E tem coisas que a gente consegue derrubar, que são coisas, assim, absurdas, que ninguém sabe que... Tipo, ninguém tá pensando nisso e... não, mas aqui tem uma falha aqui. Essa questão da idade foi muito interessante. Teve uma vez que a gente conseguiu fazer isso, colocou a Irundina no plenário. Teve isso, gente, na época do Cunha ainda, sabe? Ela pegou, encerrou, cancelou a votação, foi uma história.
bem bonitinho, assim, que aconteceu, sabe? Mas é isso, assim, quem é assessor aí da oposição tem realmente tem que ter esse olhar bem, assim, a miúde do regimento, desses artigos, porque todos eles podem ser utilizados, aí como o Carlos falou e a Gabi também, né? A gente nunca sabe o que vai precisar. E é muito importante, né, para você fazer questão de ordem, né, poder correlacionar, porque não adianta mais falar artigo 95, gente. Vocês já viram aí que ninguém cai mais nessa, né, pelo amor de Deus. Falar artigo 95, todo mundo já sabe que não funciona, então tem que realmente botar o artigo que remete. Olha aqui, mais alguns comentários. Do Miguel Jerônimo, professor aqui também do CEFOR. Muito bom o debate, a troca de experiências entre os palestrantes e mais participantes. Parabéns pela promoção desse evento. E dia 21, quero dar um recado também, que dia 21 vai ter a próxima jornada de debates, tá bom? Que vai ser sobre destaques. Aí o CEFOR vai publicar oportunamente vai fazer publicidade dessa próxima jornada. E tem também a Fernanda que falou, Carlos e Gabriele, obrigada pela aula. É muito bom aprender com profissionais tão competentes e experientes. Parabéns. Sinto falta dos debates que aconteciam na comissão mista. Espero que retornem. Acho que os deputados também estão sentindo falta desses debates, né, gente? Porque, como eles gostam muito, né, agora que voltaram às comissões, realmente eles estão se sentindo mais à vontade para poder discutir o tempo maior. Porque lá em plenário o tempo é de 3 minutos, né, para a gente poder discutir, encaminhar a matéria, orientar a bancada de 1 minuto. Então, realmente, os próprios parlamentares têm têm essa vontade de poder discutir melhor a matéria, né? Que a gente só discute a matéria, conhece a matéria mesmo nas comissões, não é no plenário, né? No plenário é mais votação mesmo, sim. Inclusive, deixa eu só fazer uma parte. Primeiro, agradecer a Fernanda e Miguel pelos comentários. E também, agora, uma das implicações maiores da gente não ter comissão mista é a gente não ter audiência pública, né? E recentemente, porque assim, a audiência pública é onde a gente ouve a sociedade civil de forma mais formal mesmo. Formal. Você tem um convite, você tem as associações mandando representantes, então fica tudo oficializado, público, o debate ainda acontece sobre os textos das medidas provisórias, mas acaba sendo mais de bastidor, né? E o interessante é que, com a instalação e a retomada dos trabalhos das comissões da Câmara, um dos pontos que vem sendo explorados, e eu acho que isso foi uma boa sacada, o regimento da Câmara permite você tratar de assuntos correlacionados com a área de atuação da comissão, foi que comissões permanentes da Câmara têm chamado audiências públicas, inclusive agora está acontecendo uma na CLP, na Comissão de Legislação Participativa, sobre a medida provisória 1031 da Eletrobras. Então, assim, é lógico que na comissão mista você tinha o relator e os membros da comissão mista participando de forma mais ativa, né? Porque você tinha um colegiado que ia tratar com mais profundidade o texto e as alterações propostas da medida provisória. Mas, de certa forma, você está conseguindo suprir, mesmo que parcialmente, essa falta de audiências públicas com essa vocação das comissões permanentes, que não tem nenhuma vinculação em relação à própria tramitação da medida provisória ou algo nesse sentido, mas que serve para os parlamentares, para a própria sociedade e para a publicidade do debate, serve muito bem a tramitação das medidas provisórias. Eu sei que segunda-feira a gente tem também a medida provisória 1040 na CEDEX, a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então, assim, isso parece que está virando uma prática mais recorrente, o que é muito interessante, que é uma boa saída que a Câmara pensou e está estabelecendo agora para a questão das medidas provisórias, para suprir essa ausência de discussão no âmbito da comissão mista. Isso aí pode virar tendência, né? Inclusive, como agora que retornaram as comissões permanentes, a gente consegue observar que vão ser criadas várias tendências e que realmente tendem, né, a permanecer. Inclusive, essa audiência que não tinha antes, né? Ficava tudo restrita lá ao Congresso Nacional, às comissões mistas, né? E trouxe esse debate para dentro da Câmara. Isso é muito legal, realmente. Falaram aqui, perguntaram sobre 21 de maio. Sim, a próxima jornada de debates vai ser dia 21 de maio. Vai ser sobre destaques e vai ser às 15 horas. Vai ser então, dia 21 de maio cai na sexta-feira, tá bom? Destaques. Não percam.
Não percam. Destaques é muito importante para quem é governo, para quem é oposição. É a oportunidade aí de poder fazer a transformação no texto. E se alguém tiver alguma pergunta, pode enviar para o chat também. A gente vai se dirigindo aqui para o final da nossa live. Gabi, eu queria que você falasse umas palavras. Agora é o momento das palavras finais, né? Você, como é uma assessora, a gente tem aqui, nós estamos aqui escolhidos de forma realmente a representar todas as áreas, né? Todos os polos, digamos assim. O que você recomenda para aqueles assessores que trabalham para partidos que são independentes, digamos assim? É assim que você falou antes, né? Foi. Então, para nós, assessores, que o partido não está nem só na base, nem só na oposição. Criatividade, conhecimento, eu acho que qualquer assessor, independente, né, do partido ou da área de atuação dentro do legislativo, tem que ter. Mas eu acho que o mais importante, assim, dentro das medidas provisórias, é a gente nunca esquecer que a MP é bicameral. Então, a gente nunca esquecer que mesmo trabalhando de uma casa ou em outra casa, a gente tem que acompanhar o processo dela nas duas casas. Então, eu brinco assim que a medida provisória, ela só, né, vida e morte da MP, ela só deixa de ser sua filha ali depois que você deliberou o veto. Não é nem depois que ela foi para a sanção, é depois que foi para a sanção, vetou, apreciou o veto, aí sim que você pode guardar ela numa caixinha. E eu sinto essa necessidade, sabe, da gente que está na Câmara acompanhar mais a tramitação da MP no Senado. Porque interfere, eles têm mecanismos diferentes, então a gente precisa também entrar na outra casa e viver o bicameralismo ali das MPs, das outras espécies também, mas das MPs eu acho assim fundamental. Muito bom, excelente dica. E o Carlos? Eu concordo, de novo, Gabi foi perfeita aí nas colocações dela, e eu acho que é isso, é um trabalho, como o Lia mesmo falou, é um trabalho que exige muito da assessoria, uma agilidade, um foco, enfim, uma atuação muito mais acelerada do que era antes, do que era a regra, e da mesma forma também os parlamentares, eles têm se desdobrado para estar sempre a par do texto que vai ser apresentado, para contribuir e melhorar as medidas provisórias que eu aqui evito falar enquanto governo, né, porque eu prefiro falar enquanto só servidor da Câmara mesmo. Há sim um processo de muitas vezes de maturação e de melhoramento do texto do Poder Executivo, que é sempre a ideia das emendas. Lógico, ideologias à parte, você tem uma intenção de como melhorar. Há divergências em relação aos diferentes partidos, de como você faz essa sugestão, de como você melhora esse texto que foi proposto pelo Executivo. Mas é isso, é mais ressaltar mesmo o trabalho que vem sendo feito pelos parlamentares, pelas mesas das casas também, que têm colaborado muito com o andamento, muitas vezes com a transparência da tramitação das medidas provisórias, e os próprios parlamentares que realmente vêm fazendo um trabalho muitas vezes expressa aí, porque é o que o momento hoje pede, né? É o que o momento hoje pede. Então, nas medidas provisórias, eu acho que 2020 a gente teve praticamente o tema de coronavírus, de como combater os principais problemas dele, foi mais de 80% das medidas provisórias tratava direto e indiretamente do tema. Então, assim, realmente precisava de respostas rápidas do parlamento, e o parlamento soube dar. Então, eu acho que é mais parabenizar do que sugerir algo. Eu não, enquanto liderança do governo, no Congresso, a gente tem uma entrada não tão presente quanto a própria liderança do governo na Câmara, que é quem vem conduzindo muito bem. Isso a gente até faz um agradecimento a eles. A matéria no plenário da Câmara. Então, eu acho que eu deixo mais com o Gabi e com você, que estão mais ativas no dia a dia dentro do plenário. Muito bom, gratidão, Carlos. E, bom, a minha visão, né, como assessora de oposição, então, o que eu posso compartilhar com quem for assessor de oposição também é assim: saibam as vírgulas, os pontos finais, as frases, os artigos de frente para trás, de trás para frente. É muito importante. Tem vezes que eu vejo artigo, gente, que
é uma palavrinha que você passa batido e que naquele momento, aquela palavrinha vai fazer diferença para a questão de ordem do seu parlamentar. Tem o regimento no seu celular, é muito importante, porque hoje, em termos de trabalho remoto, você está 24 horas. Se tivesse mais de 24 horas, a gente estaria mais de 24 horas disponíveis para os parlamentares. Então, tem sempre no celular de vocês o regimento em forma digital, né? Porque vira e mexe, os deputados ligam para perguntar. E, principalmente, e aí é para todos os assessores, né? Que eu falo muito que a política é um dos maiores instrumentos de transformação social. Então, hoje a gente está num lugar que a gente pode fazer realmente a diferença na vida das pessoas, e não importa exatamente qual lado você está, mas que o ambiente que você está, ele é de mudança, ele é de transformação, e isso é muito importante para a gente cada vez mais ter proatividade e realmente não medir esforços para poder entregar não só aquilo que a sua bancada quer, que o seu parlamentar quer, mas que aquilo que você entende que vai realmente poder fazer algum tipo de diferença na vida das pessoas, né? Eu falo assim, não importa se você é da oposição e está num partido pequeno ou não, enfim, que tenha votos ou não para ganhar, o seu trabalho ele tem que ser feito, independente disso. E a política, você pode, ela muda de segundo a segundo, gente, é uma onda, você nunca sabe para onde é que ela vai. Então, às vezes, você está perdendo, de repente, muda ali no plenário, de uma hora para outra, acaba que você acaba ganhando um destaque. Então, o que eu digo é, nunca estendo a bandeira branca antes da palavra está encerrada a sessão. Enquanto não está encerrada a sessão, você continua de pé, sempre incentivando aí seus parlamentares, que eles também precisam aí de bastante apoio, dessa energia da gente para poder auxiliar eles aí, que eles ficam, né, gente? A gente fica aqui nos bastidores, estamos aparecendo aqui agora na telinha, né? E eles estão sempre aí, né, se colocando na frente. A Cleide, maravilhosa, falou, verdade, conhecer a matéria não está sendo fácil para todos nós nesse momento, é muito mais que matéria, né, também. A Hernânia, querida, ela falou, Gabi, Carlão e tia Lia. Ah, querida, muito bom vê-los aqui, concordo plenamente com a Gabi, conhecimento nunca é demais. E em tempos de mudança de regimento, que a gente vai ter aí provavelmente semana que vem, que vai mudar o regimento, então saber exatamente, né, a gente está passando por esse processo de projeto de resolução que está na pauta, sugiro a todos que vocês, é um grande projeto, né, se a gente estivesse dando aula, né, Gabi, cara, a gente poderia fazer muitas observações, cenários sobre esse projeto, o que causa, realmente vai mudar muita coisa mesmo, e é importante ter esses cenários aí, e ainda mais poder ter essa criatividade que a gente falou no começo para poder encontrar soluções, né? Eu falo assim, o meu trabalho não é dizer não pode para o parlamentar, como oposição, o meu trabalho é encontrar uma solução para ele. Esse é o meu trabalho. Dizer não é pouco, eu preciso encontrar uma solução. E eu espero que todos vocês encontrem as soluções aí e que levem sempre para o melhor caminho. Então aqui a gente se despede. Gratidão, Núbia, gratidão, maravilhosa, pela sua presença, pelo intérprete que você fez maravilhosamente, gratidão a todos que nos acompanharam, nós abrimos aqui essa jornada de debates, e dia 21, como a gente comentou com vocês, tem o próximo encontro, sejam presentes, é uma oportunidade que o CEFOR aí está oferecendo, né, o CEFOR sempre muito maravilhoso, adoro demais o CEFOR, gente, realmente traz muitas lives e temas muito construtivos e diferenciados para a política, né? Tratando a política de uma forma sistêmica como a gente precisa. Gratidão pela participação de todos. Tivemos uma audiência alta, hein, gente? Muito legal. E o pessoal está aqui batendo palminhas. Gratidão a todos. Tenham todos uma boa tarde. Tchau. Boa tarde, gente. Até logo, tchau, gente. Obrigado.